Muitos nomes de peso ficaram de fora da primeira convocação do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Só que agora, prestes a conhecermos a segunda convocação, esses nomes que ficaram de fora deverão aparecer pela primeira vez na gestão do treinador italiano. Nesse vídeo, eu quero te mostrar 5 jogadores que não estiveram na primeira lista e agora têm chances enormes de aparecerem na próxima convocação. E vou mostrar também os motivos para cada um desses jogadores serem convocados. Estamos agora num momento de jogos decisivos do Brasileirão, rodadas de Libertadores, de Copa Sul-Americana, e saiba que você não perde nada sobre nenhum desses campeonatos tendo o aplicativo SofaScore instalado aí no seu celular. No SofaScore você confere na palma da sua mão de maneira gratuita tabelas, horários dos jogos, resultados, estatísticas e muito mais. Você pode conhecer agora o SofaScore escaneando esse QR Code aqui, só apontando o seu celular ou então clicando no primeiro link da descrição. Número 1. Ederson. Um jogador que deve ser novidade na lista de goleiros é o goleiro Ederson. Você deve se lembrar que na primeira data FIFA o Ederson não esteve entre os convocados. Então o Ancelotti acabou convocando o Alisson, o Bento e o Hugo Souza. O Ederson, naturalmente, ele sempre foi o reserva do Alisson na seleção brasileira. E isso já vem desde o ciclo da Copa de 18. Ele é um bom goleiro, é um goleiro que joga bem com os pés e tem feito parte desse Manchester City vitorioso dos últimos anos. Ele não esteve na primeira convocação porque ele acabou tendo uma lesão, então ele não estava à disposição do Ancelotti. E por que eu acredito que ele vai estar na próxima lista? Porque, primeiro, além de ser um dos melhores goleiros que nós temos à disposição, ele é um goleiro também que o Ancelotti conhece muito bem, porque eles se enfrentaram por várias vezes nessas últimas temporadas lá na Europa, na Liga dos Campeões. E ainda mais tendo esse recurso de jogar muito bem com o pé, eu acredito que o Ancelotti vai querer sim que o Ederson integre sua lista de 23 ou, enfim, 26 nomes. E digo mais, na minha opinião, o Ederson ele vai ser convocado independente do time que ele estiver jogando. Por que eu digo isso? Porque tem uma possibilidade de, nessa janela, o Ederson sair do City para jogar no Galatasaray da Turquia. Só que eu não acredito que isso vai influenciar eventualmente numa não convocação dele, justamente pelo fato de o Ancelotti já conhecê-lo muito bem. Então creio que ele estará sim na próxima lista e só não esteve mesmo na primeira por conta de lesão. O Ancelotti chegou até a mencionar o nome do Ederson na entrevista coletiva dele de primeira convocação, dizendo que a seleção brasileira tinha vários jogadores de qualidade que não estavam à disposição, foi lá e mencionou o nome do Ederson, dando a entender que se ele estivesse bem, ele estaria na lista. Número 2, Éder Militão. É o seguinte, na última convocação, que foi a primeira do Ancelotti, ele levou para zagueiros o Alexandro do Lille, que foi uma grata surpresa, jogou muito bem nos 2 jogos como titular. Convocou o Marquinhos, convocou o Beraldo e o Léo Ortiz do Flamengo. Eu tô citando esses 4 nomes que foram convocados para vocês entenderem que desses 4, talvez apenas 1, no máximo 2, vão para a Copa do Mundo. Porque na zaga, o Brasil tem vários jogadores de qualidade que não foram convocados para a primeira lista pelo fato de estarem lesionados. E afirma para vocês que um desses jogadores é o Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. Ele é um jogador que antes da sua lesão grave de joelho no ano passado, ele era figurinha já carimbada da seleção brasileira, inclusive titular, já vem de um outro ciclo de Copa com o Tite e, para mim, o fator que mais vai pesar para ele ser convocado já nessa próxima lista é o fato de ele ter trabalhado com o Ancelotti e o Ancelotti conhecê-lo muito bem. Juntos venceram o Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, é um homem da confiança do Ancelotti. E ainda mais no sistema defensivo, é muito importante quando você tem jogadores da sua confiança. O Militão, para mim, ele é com certeza um dos melhores zagueiros que o Brasil tem hoje à disposição, porque é um zagueiro de boa estatura, boa imposição, ele é um zagueiro rápido, ele sai jogando bem. Então, eu acho muito difícil o Ancelotti ignorar um jogador que já trabalhou com ele e não levá-lo, ainda mais sabendo que ele é um dos melhores zagueiros que nós temos. Para mim, Militão também estará na lista. Só não teve na primeira mesmo porque ainda estava em fase de recuperação da sua lesão de cruzado. Só que agora ele já está recuperado, já está jogando no Real Madrid, está treinando normalmente e fazendo a pré-temporada com a equipe espanhola. Número 3, Neymar. Outro jogador praticamente certo para essa próxima convocação é o Neymar. Vocês devem se lembrar que na primeira convocação o Ancelotti não quis levá-lo, argumentando que ele ainda não estava 100% fisicamente e que tinha até mesmo
conversado com o Neymar para entender o momento dele. Ele tinha acabado de voltar de lesão, então ainda não estava 100%. E beleza, ele não foi convocado e o tempo passou. Nesse tempo que passou, o Neymar, ele readquiriu a boa forma física e passou a ter muito mais ritmo de jogo no Santos. Tanto que se vocês pegarem agora, o Neymar em vários jogos ele tem jogado os 90 minutos. E outra, tem sido importante. Resolveu o jogo contra o Flamengo na Vila, resolveu o jogo contra o Juventude no Morumbi, tá conseguindo ter mais liberdade para jogar. Hoje o Neymar é um cara que ele joga solto. O Ancelotti tá ciente de toda a qualidade que o Neymar tem, do fato de ele ser uma liderança técnica, e já tinha deixado bem claro que o Neymar, estando bem, estaria não só convocado, como seria uma peça importante pensando na Copa do ano que vem. E convenhamos também, se o Neymar estiver bem fisicamente e apto para jogar como ele está hoje no Santos, ele tem que ir de qualquer maneira. Ao menos essa é a minha opinião. Você pode colocar a sua aí nos comentários. Número 4, Rodrigo. Ao longo da carreira, o Carlo Ancelotti trabalhou com vários jogadores brasileiros, e nessa geração nós temos vários deles. Eu acabei de mencionar, por exemplo, o Militão, ele já tinha levado na primeira lista, que já trabalharam com ele também, o Vinícius Júnior, o Richarlison, e agora nós temos mais um jogador que também trabalhou com ele nos últimos anos, e vai estar na lista, quase certeza, que é o Rodrigo. O Rodrigo, por muito tempo, ele foi um jogador operário para o Ancelotti no Real Madrid. Quando eu digo operário, não é no sentido negativo, não. Mas é que o Rodrigo, por muitas vezes, abria mão do protagonismo, do estrelato, para marcar para o time funcionar. Não jogava por muitas vezes na esquerda, que é a posição em que gostava, para poder fazer a direita, o corredor pela direita, para ajudar o Ancelotti. E o Ancelotti reconhece tudo isso. Tanto que o Rodrigo só não esteve na primeira lista, porque ele tinha tido um final de temporada ruim e estava num descanso, tanto físico quanto mental. Agora com ele, fazendo a pré-temporada direitinho com o Real Madrid e estando apto, com certeza o Ancelotti vai convocá-lo. E não vai levar em consideração se, por exemplo, ele não foi aproveitado pelo Xabi Alonso na Copa do Mundo de Clubes ou até mesmo se vai deixar o Real Madrid. Pelo fato de já conhecer o Rodrigo e saber tudo o que ele pode entregar e agregar, o Ancelotti quase certeza também que vai convocá-lo. Lembrando que o Rodrigo, assim como o Ederson, tem a possibilidade de uma transferência nessa janela. O nome dele ganhou muita força nos últimos dias pro Manchester City, porque como o City está negociando vários jogadores do ataque, o Guardiola voltou a querer o Raio. É um jogador bem versátil, ali no ataque pode fazer ponta esquerda, ponta direita, armação, eventualmente até falso 9, o Ancelotti sabe disso e vai tentar se aproveitar. Número 5, João Pedro. De todos os nomes que eu falei até agora na lista, vocês podem perceber que Ederson, Militão, Neymar e Rodrigo não estiveram na primeira lista ou por estarem lesionados ou então por não estarem 100% fisicamente. O caso do João Pedro é diferente. Ele não foi convocado por uma opção do Ancelotti mesmo. Na primeira convocação, o Ancelotti levou o Richarlison, que era um jogador que já tinha trabalhado com ele no passado no Everton, e levou o Matheus Cunha, que vinha de uma boa temporada no Wolverhampton. Só que no fim, nos jogos das eliminatórias, acabou jogando como meia, como articulador, e não como um homem de referência. Pensando agora em camisa 9, eu também acho praticamente impossível o João Pedro, agora atacante do Chelsea, não ser convocado. E, enfim, como eu falei pra vocês, ele não esteve na primeira lista por opção do treinador. Agora é difícil ele ficar fora, porque ele tá num momento que ele tá muito bem fisicamente, com muita confiança e chegou arregaçando no Chelsea. Chegou na fase final da Copa do Mundo de Clubes, já fez gols contra o Fluminense, fez gol na final contra o PSG, e é um atacante camisa 9 muito móvel, então ele sai da área para armar, sabe finalizar de fora da área, abre espaço para os companheiros, jogador muito inteligente e que a gente tem que aproveitar esse bom momento dele. Ainda mais por hoje a gente não ter uma unanimidade para a camisa 9, acredito que o Ancelotti vai querer testar o João Pedro, que para ser justo, já vinha bem no Brighton, chegou a ser convocado algumas vezes pelo Dorival, só que nas chances que ele teve na seleção ele não correspondeu. Quem sabe agora, estando no Chelsea com mais confiança e numa fase boa, se ele tendo uma oportunidade, também não consegue corresponder melhor. Ao menos essa é a ideia. Pelo momento que vive, dificilmente o JP não vai estar na próxima lista. E aí agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses 5 nomes que eu disse que provavelmente estarão na próxima convocação do Ancelotti. Conta pra mim qual deles você mais quer ver na lista de convocados por acreditar que pode fazer a diferença. Comenta que eu quero ver.
Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!